Beto vai viver um momento emocionante ao finalmente se reconciliar com Lígia. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, o rapaz vai engolir o orgulho e aceitar a ajuda da mãe quando ela se oferece para conseguir um patrocinador para a novela de Beatriz. Mesmo relutante no início, Beto percebe que Lígia realmente quer ajudá-lo e os dois saem juntos em busca de um investidor. Lígia então se emociona e faz um desabafo sincero. Eu sei que errei muito, filho. Sei que não fui a mãe que você e seus irmãos mereciam, mas eu amo vocês. Mas essa sou eu. Essa é a mãe que eu consigo ser. Tomado pela emoção, Beto finalmente deixa as mágoas no passado e a chama de mãe pela primeira vez, depois de anos, e formam uma linda parceria. Tudo deverá acontecer logo após Beto caminhar de um lado para o outro, no escritório de Sérgio, os braços cruzados e a expressão tensa. Ele respira fundo e, por fim, para diante de Beatriz e Sérgio, olhando para os dois com firmeza, antes de afirmar: eu vou conseguir esse patrocinador, prometo para vocês. A gente vai dar um jeito nisso e a novela vai sair do papel. Beatriz observa o namorado com um olhar cheio de confiança e se aproxima com carinho. E então responde: eu acredito demais em você, Beto. Sei que vai dar um jeito nisso. Ela sorri suavemente, tentando tranquilizá-lo, mas percebe o cansaço nos olhos dele. Ele estava se dedicando muito para que tudo desse certo, e ela sabia que isso não era fácil. Sérgio, porém, mantém um semblante preocupado e suspira antes de comentar: meu único receio é o prazo. Precisamos de um patrocinador o quanto antes, senão não vamos conseguir executar a novela. Beto passa a mão pelos cabelos, pensativo. Ele sabia que Sérgio tinha razão. O tempo estava contra eles, e sem um patrocinador, todo o projeto ficaria comprometido. Mas ele se recusa a deixar Beatriz e Sérgio desanimados, e com um tom determinado, afirma: eu sei que o tempo está correndo, mas já trabalhei com alguns parceiros antes. Vou entrar em contato com eles e tenho certeza que vai dar certo. Beatriz aperta a mão dele com mais força e sorri, apoiando-o totalmente, e fala: eu confio em você, meu amor. Sérgio assente, ainda um pouco tenso, mas se permite esboçar um leve sorriso de esperança. Enquanto isso, na boate, Celeste está encostada no balcão, girando distraidamente um canudo dentro do seu drink. O ambiente está animado, com música alta e pessoas rindo ao redor, mas sua atenção está longe dali, perdida em pensamentos. Lígia se aproxima com um sorriso leve, puxando um banco ao lado dela e se acomodando antes de questionar, com curiosidade genuína: e então, Celeste, como estão seus irmãos? Celeste solta uma risada curta e revira os olhos, já sabendo de quem ela quer saber primeiro, e então responde divertida: o Ronaldo continua o mesmo de sempre, correndo atrás da Bia como um cachorrinho apaixonado. Lígia ri junto enquanto fala: isso não é novidade. Celeste pega o copo e toma um gole, relaxando um pouco mais antes de acrescentar: já o Beto tá bem preocupado com esse patrocínio da novela que a Beatriz vai fazer. Lígia ergue uma sobrancelha, interessada. Ela pega sua taça e gira o líquido dentro dela, refletindo por alguns segundos, e então murmura para si mesma, pensativa: patrocínio para uma novela, hein? Interessante. Celeste franze a testa e encara a mãe com curiosidade, percebendo seu súbito interesse, e pergunta: ué, por que esse tom? Tá pensando em alguma coisa? Lígia sorri de canto, sem responder de imediato. Ela apenas toma mais um gole de sua bebida e lança um olhar enigmático para Celeste, deixando no ar a sensação de que algo estava se formando em sua mente. Lígia inclina, observando Celeste com interesse, e pergunta com curiosidade:
Mas antes me conta melhor essa história. Que novela é essa que o Beto está tentando produzir? Celeste suspira e toma mais um gole de seu drink antes de responder. Ele está correndo atrás de patrocinadores, feito um louco só para garantir que a Beatriz consiga fazer a novela da TV Ondas do Mar. Vai ser a primeira num formato para TV. Lígia arregala os olhos, claramente surpresa com a informação, e então comenta, animada: uma novela na TV? Mas isso é genial. Se for bem feita, pode dar muito certo mesmo. Celeste assente e sorri, concordando enquanto fala. Eu também acho. E tô torcendo muito pro Beto conseguir esse patrocinador logo, porque ele tá se dedicando demais nisso. Lígia desvia o olhar para um ponto distante, já sentindo sua mente trabalhar em uma ideia. Aos poucos, um sorriso surge em seus lábios e ela murmura para si mesma: Talvez eu possa ajudar o Beto com isso. Celeste franze a testa e encara a mãe, intrigada, e então questiona: Como assim, Lígia? Como você pensa em ajudar? Lígia vira o corpo levemente para encará-la e responde com empolgação: Eu tenho muitos contatos, Celeste. Ainda mais agora que fechei contrato com uma gravadora. Muita gente do meio artístico e publicitário podem se interessar por isso. Talvez eu consiga convencer alguém a investir nessa novela. Celeste abre um sorriso, animada com a possibilidade. Nossa, isso seria incrível. O Beto tá precisando muito de uma ajuda dessas. Lígia sorri de volta, satisfeita por ver que a filha aprovava a sua ideia, e afirma: Então é isso que eu vou fazer. Ela se levanta do banco com um brilho determinado nos olhos e fala: Vou atrás do Beto agora mesmo para fazer essa proposta. Celeste sorri com entusiasmo, vendo que sua mãe estava realmente decidida a fazer algo que poderia mudar completamente os rumos da novela. Enquanto isso, Beto caminha pelo apartamento, ainda com a mente cheia de preocupações sobre o patrocínio da novela. Ele passa a mão pelos cabelos, frustrado, quando a campainha toca. Com um suspiro cansado, ele vai até a porta e a abre, mas sua expressão muda imediatamente ao ver quem está do outro lado. Ele estreita os olhos, relutante, e então pergunta: Lígia, o que você está fazendo aqui? Lígia sorri suavemente, tentando parecer tranquila, mas percebe o olhar resistente do filho, e então responde: Oi, Beto, eu vim te ajudar com o patrocínio da novela. Beto franze a testa, claramente surpreso com a resposta. Ele dá um passo para trás, tentando entender a situação, e então questiona: Como assim? Como você sabe disso? Lígia solta um pequeno riso e cruza os braços antes de explicar: Foi a Celeste quem me contou, e assim que soube, fiquei com muita vontade de te ajudar. Beto solta um suspiro e cruza os braços, já demonstrando resistência, e então retruca: Olha, eu agradeço, mas eu não quero a sua ajuda. Lígia revira os olhos, já esperando aquela resposta, e então argumenta com firmeza: Beto, para com esse orgulho. Para de repelir toda tentativa que eu faço de me aproximar de você. Beto ri sem humor, sentindo uma pontada de ironia na situação, e então rebate: Você podia ter tentado fazer isso antes, né? Quando eu e meus irmãos éramos mais novos. Lígia fecha os olhos por um segundo e respira fundo, tentando manter a calma. Ela sabia que essa barreira entre eles não seria fácil de derrubar, mas não desistiria, e então afirma: Eu não vim aqui para falar do passado, Beto. Eu vim falar do futuro. Ele permanece em silêncio, apenas ouvindo, enquanto Lígia continua determinada: Agora que eu entrei para uma gravadora, conheci algumas pessoas influentes no meio artístico e publicitário. Tenho certeza de que um deles vai se interessar em patrocinar a novela da Beatriz. Beto pisca algumas vezes, tentando processar aquela informação. Ele cruza os braços
e encara a mãe com desconfiança antes de perguntar: "Você tá falando sério?" Lígia assente, encarando o filho nos olhos antes de reafirmar com convicção: "Sim, e não tô fazendo isso só porque quero me aproximar de você. Eu realmente quero te ajudar." Beto continua a observá-la por alguns segundos, ainda indeciso, mas percebe a sinceridade no olhar da mãe. Por fim, ele solta um longo suspiro antes de ceder e fala: "Tá bom, eu aceito sua ajuda. Esse é um assunto muito importante mesmo." Lígia sorri aliviada e toca no braço do filho com carinho. E então afirma: "Você não vai se arrepender, eu prometo." Beto confirma lentamente, ainda sem saber ao certo se estava tomando a decisão certa, mas no fundo, sentindo que aquela ajuda poderia ser exatamente o que ele precisava. Logo depois, Beto e Lígia caminham pelo saguão elegante da gravadora, cercados por empresários e investidores que discutem negócios em pequenos grupos. Beto sente a ansiedade crescer dentro de si, mas mantém a postura confiante enquanto segura a pasta com o projeto da novela. Lígia percebe sua atenção e toca levemente em seu braço antes de afirmar: "Vai dar tudo certo, confio em você, Beto." Ele respira fundo e assente, forçando um pequeno sorriso. Depois de alguns minutos de espera, os dois são levados até uma sala de reuniões, onde um dos investidores mais influentes da empresa os aguarda. Beto faz sua apresentação com convicção, explicando o conceito da novela, o potencial da produção e o impacto que o patrocínio poderia ter para todos os envolvidos. O empresário escuta atentamente, folheando os documentos que Beto trouxe, até que depois de um breve silêncio, ele se recosta na cadeira e afirma: "Gostei da proposta. Acho que essa novela pode ser um grande sucesso. Estou dentro." Beto arregala os olhos e solta um suspiro de alívio. Ele mal acredita no que acabou de ouvir e então comemora: "Sério? Isso é incrível." Lígia sorri, satisfeita por ver o filho conquistando o que tanto queria. Assim que saem da gravadora, Beto passa a mão pelos cabelos e solta uma risada ainda incrédulo. E então comenta: "Eu nem acredito que consegui, e muito menos que você me ajudou." Lígia para de andar e o encara com um olhar sincero. Ela dá um pequeno passo à frente e afirma, com a voz carregada de emoção: "Eu sei que não fui uma mãe como todas as outras, e nem a mãe que você e seus irmãos mereciam." Ela faz uma pausa, reunindo coragem para continuar. Seus olhos brilham, marejados, e ela respira fundo antes de afirmar: "Mas agora eu tô tentando ser a mãe que eu consigo ser, e essa daqui, essa sou eu." Beto escuta atentamente, absorvendo cada palavra. Lígia solta uma risada curta, quase amarga, e abaixa o olhar antes de confessar: "Eu nunca deixei de amar vocês, mesmo estando longe, mas infelizmente, eu nunca nasci para viver aquela vida de mãe e dona de casa." Ela ergue os olhos novamente, e Beto percebe a sinceridade neles. Seu peito se aperta ao lembrar de todos os anos, sem a presença da mãe, de todas as vezes que sentiu sua falta, mesmo tentando fingir que não. Ele engole seco, sentindo as próprias emoções virem à tona, e então confessa: "Eu senti muita falta de você. Ainda sinto." Lígia se surpreende com a confissão e abre um pequeno sorriso emocionado. Antes que possa dizer qualquer coisa, Beto a encara nos olhos e, pela primeira vez em muito tempo, a chama como antes: "Mãe, isso que você fez significou muito para mim." Lígia arregala os olhos, incapaz de segurar as lágrimas que começam a rolar por seu rosto. Sem pensar duas vezes, ela se aproxima e o abraça com força. Beto retribui o abraço, sentindo o peso de anos de ressentimento e mágoa se dissiparem naquele momento. Os dois permanecem assim por alguns segundos,
Em um gesto silencioso de reconciliação, tudo de ruim que aconteceu no passado fica para trás. E pela primeira vez em muito tempo, eles se sentem como mãe e filho novamente. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.